Olá para você que acompanha a TV Medicina e Saúde pelo canal do YouTube ou por nossas plataformas de áudio. Tudo bem? Hoje eu converso com o Dr. Minoru Matsumoto, cirurgião bariátrico pelo Centro Médico Gastroclínica. Vamos falar sobre o que você deve saber antes de escolher a cirurgia bariátrica. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Pedro. Obrigado. Então, doutor, a gente já sabe que a obesidade é considerada uma doença, mas a partir de qual momento o paciente deve se preocupar, deve acender o alerta amarelo para ele? Assim, Pedro, toda vez que a gente começa a perceber um aumento de peso anormal, a gente mantém lá uma estabilidade, né? Por exemplo, digamos assim, a pessoa tem 70 quilos e ela começa a perceber que esse peso ele está aumentando gradativamente. É importante, o quanto antes, identificar esse aumento de peso. Porque quanto mais distante você ficar daquele peso que você considera o adequado para você, mais difícil vai ser o retorno, ou mais trabalhoso vai ser esse retorno. Então, toda vez que a gente identifica um aumento de peso, de certa forma, que você não está conseguindo controlar, é importante, o mais precoce possível, a busca por uma ajuda. Quando a gente fala na escolha da bariátrica, existem sempre critérios, seja do próprio plano de saúde, seja da própria indicação do doutor que avalia a pessoa. Quais critérios são esses, doutor? Os convênios, né? Falar primeiro da parte do convênio, eles sempre levam em consideração critérios técnicos, né? Então seria uma obesidade grau 3 ou IMC acima de 40 ou obesidade grau 2 associado a comorbidades. Comorbidades são doenças associadas. Diabetes, pressão alta, colesterol, triglicerídeo, apneia do sono, artropatias, né? Doenças articulares que comprometem, causam dor, comprometem mobilidade ou alguns problemas cardíacos relacionados à obesidade. Então, esses seriam basicamente os critérios iniciais para a indicação da cirurgia bariátrica. O que mais que o convênio pode exigir desse paciente candidato à cirurgia bariátrica? Falha de tratamento clínico. Ele já ter tentado de outras formas, as outras formas de emagrecimento. Dieta, mudança de estilo de vida, eventualmente uma medicação. Então, esses seriam os principais critérios vinculados aos planos de saúde. Fora esses critérios, a análise ela é muito individual. A gente tem que sentir muito qual que é a expectativa de perda de peso. Quanto essa pessoa gostaria de emagrecer e ver se a cirurgia pode atender ou se a cirurgia pode dar uma perda de peso muito grande para aquela necessidade daquele paciente. Hoje a gente tem várias opções de tratamentos para a obesidade e a gente só precisa entender a necessidade de perda de peso daquele paciente para adequar o tipo de tratamento. Excelente. O doutor havia também comentado agora há pouco sobre a expectativa do paciente. A gente é inevitável, né, sentir expectativa por várias ocasiões, ainda mais por uma cirurgia como essa. Como que o paciente bariátrico deve gerenciar essa expectativa? Então, assim, a gente sempre tem o histórico, né? Então, a literatura, a pesquisa científica, né? Então, quando a gente faz esse estudo retrospectivo, a gente tem uma perda de peso mais ou menos definida, uma expectativa em relação ao tratamento. Quando a gente está falando em cirurgia bariátrica, a perda média de peso em relação àquilo que ele está iniciando o tratamento gira em torno de 30% a 40%. Então vamos colocar uma média ali de 30% de perda de peso em relação ao peso inicial que ela está começando o tratamento. Então, um exemplo, uma pessoa que está lá com mais ou menos 100 quilos e ela pretende fazer a cirurgia. Qual é a expectativa de peso final para essa pessoa? Ela vai girar em torno de 65 quilos, ela vai emagrecer em torno de 35 quilos. Isso é muito variável, algumas pessoas vão emagrecer mais, outras menos, e aí isso depende muito da individualidade, né, do metabolismo
de cada um e da dedicação, do comprometimento com mudanças comportamentais, com alimentação mais adequada. Por isso, de todo esse acompanhamento multiprofissional que a cirurgia bariátrica envolve. A gente fala de nutricionista, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, personal, tudo isso para garantir um resultado melhor, tanto no pós-operatório precoce, quanto no acompanhamento a longo prazo. A gente sabe que aqueles pacientes que têm um melhor acompanhamento por equipe multidisciplinar são as que costumam ter melhores resultados em relação à perda de peso e melhores resultados de manutenção a longo prazo. Esse acompanhamento também faz com que a gente possa fazer uma vigilância melhor em relação a questões de desnutrição proteica, deficiências de vitamina. Tudo isso é importante, essa equipe multidisciplinar, no processo da cirurgia bariátrica. Doutor, como a gente comentou lá no início, ainda sobre os critérios, sobre IMC. Um paciente que não atingiu o IMC 40, ele pode desejar fazer a bariátrica? Como que funciona? É uma avaliação individual que você vai fazer nesse caso? Sim, exatamente isso, Pedro? Então, digamos assim, a gente tem um paciente que vai ter lá 1,65 m e ele tenha 90, 95 quilos. Esse paciente vai estar lá com IMC algo em torno de 35. Seria um absurdo a gente indicar cirurgia bariátrica para esse paciente, visto que ele já tenha tentado dietas, medicamentos, atividade física e o resultado sempre insuficiente? Se a gente for ver, mesmo que ele não tenha doença associada, então ele acaba não preenchendo aquele critério que a gente comentou anteriormente. Mas a gente sabe que dentro daquela expectativa, em termos de perda de peso, um paciente com 90, 95 quilos, a gente está falando em uma perda em torno de 30 quilos. Então, essa pessoa vai para 60, 65 quilos. Com 1,65 m, me parece um resultado bastante satisfatório. Diferente, se a gente tivesse um paciente com, 75 quilos e 1,60 m, e a gente falar em 30% de perda de peso, 30, 35% de perda de peso, a gente está falando em 25 quilos para essa pessoa. Ela iria para 50 quilos. Então, nessa situação, provavelmente a cirurgia bariátrica não faria tanto sentido para essa pessoa. Mas aquela que, dentro dessa expectativa média que a gente comentou, de perda em torno de 35% do peso inicial, se o resultado final, com menos esses 35%, for um peso adequado, de forma alguma seria um absurdo a gente considerar cirurgia, desde que, isso que a gente falou, ela já tenha tentado todas as outras opções não cirúrgicas. É importante a gente enfatizar que a falha dos tratamentos é importante antes da gente considerar a cirurgia bariátrica. Muito bem. Doutor, quando a gente fala em mudança de hábito, até onde que ela tem esse poder de influenciar justamente na bariátrica? A mudança comportamental, ela é muito abrangente, Quando a gente fala em mudança comportamental, a gente está falando em mudança de estilo de vida. Para as pessoas mais jovens, qual é o estilo de vida? Será que caminhar, andar de bicicleta é um hábito? Provavelmente para essas pessoas, desde muito novos, eles não tiveram isso como uma coisa comum. Pessoas acima dos 35, 40 anos viveram uma realidade diferente. Na época em que o deslocamento era muito físico. Caminhar, bicicleta e toda essa situação. A mesma coisa eu posso te falar em relação à alimentação. Antigamente, comida era caro. A comida comum do dia a dia, ela era muito saudável. É muito comum a gente ouvir das pessoas que
Na época da infância deles, o dia da semana que tinha uma refeição melhor, o dia que tinha uma comida gostosa, era o almoço de domingo. Durante a semana, era uma alimentação mais simples. O básico, muita verdura, muita fruta, legumes. A proteína, a carne era muito caro, então não era algo que fazia parte do dia a dia dessas pessoas. Então, quando a gente tem uma comida, digamos, menos saborosa, a tendência nossa é que eu coma menos, coma uma quantidade menor. Nos últimos 20, 30 anos, comida tem se tornado algo muito acessível. Agora com esses aplicativos de comida, então, nem se fala, né? E ao mesmo tempo, a gente ganhou comodidade. Nosso deslocamento hoje é sempre motorizado. Então, a gente vive uma realidade em que acesso à comida calórica, né, é extremamente acessível e a gente ficou acomodado. Nosso deslocamento é físico. Passamos a comer bastante e a gastar pouco. Essa mudança comportamental, ela foi acontecendo ao longo desses 20, 30 anos. A instalação dela é muito lenta. Então, não percebo no meu dia a dia essa mudança. Ela vai acontecendo de forma muito gradativa. E aí, quando a gente faz uma foto do atual e de 20, 30 anos atrás, aí que a gente percebe a diferença. Então, o nosso estilo de vida hoje, ele não é e longe de ser saudável. A gente come mal, em termos de qualidade, né? Eu diria para você que a gente come muito gostoso hoje e com pouca qualidade. Então, nosso estilo de vida hoje não pode ser considerado adequado para a maioria de nós. Algumas pessoas mantêm hábitos saudáveis, têm uma alimentação adequada na maioria dos dias da semana, fazem atividade física rotineiramente, diria para você até diariamente. E é isso que a gente precisa entender. Um estilo de vida saudável, ele não é só para quem precisa perder peso. Eu acho que a gente precisa entender que isso é o mínimo necessário que todos deveríamos ter. Eu não posso olhar para o Pedro e falar, nossa, como o Pedro é abençoado, olha, ele é magrinho, né? Não, eu tenho que imaginar que a grande maioria das pessoas que conseguem controlar peso é porque estão conseguindo manter um estilo de vida saudável. Então, o estilo de vida saudável ele é o mínimo necessário que a gente deveria ter. E entender que o estilo de vida saudável me ajuda muito mais a prevenir a obesidade do que resolver o problema de uma grande obesidade. Então, voltando naquele assunto da expectativa. Qual é a minha expectativa de perda de peso com mudanças comportamentais? Alimentação saudável e um estilo de vida saudável. Isso não é opinião do Minoro. Não, isso é resultado de literatura. Quando a gente fala em resultado de tratamento clínico, a gente está falando em até 10% de perda de peso. Então, uma pessoa com 100 quilos que começa a ter uma alimentação melhor e um estilo de vida mais saudável, a expectativa média que essa pessoa tem que ter gira algo de 5 a 10 quilos. Não é falha de tratamento. Até porque, assim, vou te dar um exemplo que eu acho que é muito útil. Se comer direito e fazer exercício fosse eficiente para emagrecer 30, 40 quilos, resolver o problema daquele grande obeso, o que deveria acontecer com o Pedro comendo saudável e fazendo exercício? Ele também deveria perder 30, 40% do peso. E a gente sabe que não acontece isso. Que as pessoas que têm um estilo de vida saudável, eles conseguem controlar muito bem o peso. Quando eles abandonam esse estilo de vida, eles voltam, eles ganham um pouco de peso. Quando eles retomam, eles emagrecem um pouco e tendem à estabilidade. Então, acho que a grande lição é entender que o estilo de vida saudável ele é necessário para todos, independente se está obeso, se está com peso ideal, independente de qualquer situação. Olha só, gente, que perspectiva interessante.
Gostou do tema do vídeo de hoje? Gostou do programa? Então não deixe de seguir o Dr. Minoru no Instagram. Ele está lá como @MinoruMatsumoto. Também não se esqueça de seguir o Centro Médico Gastroclínica em @gastrocascavel e, claro, @TV Medicina e Saúde para nos acompanhar. Também não deixe de acompanhar o nosso canal do YouTube e nossas plataformas de áudio. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. O telefone para mais informações é 45 2101 7700, que também é o WhatsApp, não é mesmo, doutor? Isso aí. Doutor Minoru, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar muito esse nosso papo. Isso aí. Obrigado, Pedro, e até uma próxima vez. Isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.